Você já sentiu que vivemos num tempo de distorções espirituais profundas? Que tanta informação ao nosso redor nos enche de teorias, técnicas e promessas, mas nada transforma verdadeiramente o coração? Imagine que existe um saber antigo, esquecido pelas eras, preparado para retornar, mas que exige coragem para ser vivido, não apenas estudado. No vídeo original que transformamos aqui, Jorge Lahar revela algo perturbador. Todo esse vasto conhecimento espiritual dos Vedas, da Cabala, de Hermes, de Buda, sempre convergiu para um mesmo ponto. E esse ponto é resgatado pela codificação espírita. Mas o alerta é forte: conhecer reencarnação, mundo espiritual e mediunidade sem amar é desperdício. Saber pode enganar, mas o amor liberta. Hoje você vai entrar numa reflexão urgente. Quantos segredos espirituais você já colecionou, sem que nada de fato tenha mudado em sua alma? Até onde seu saber tem servido apenas aos seus cérebros, e não ao seu coração? As próximas palavras podem sacudir sua base, podem abrir no seu íntimo uma ferida que precisa ser curada. Assista até o fim. Para falarmos sobre doutrina espírita, para relembrarmos que suas obras asseveram que quando da formação da civilização humana, no início da nossa história, a Terra recebeu uma quantidade muito significativa de espíritos vindos de outros lugares do universo, de outros planetas, para se juntarem àqueles que eram efetivamente da Terra e aqui iniciarem a construção da civilização terrena. Eram espíritos que vinham colaborar na formação do conhecimento humano, mas que compareciam ao nosso planeta de maneira natural, da forma mais natural possível, nascendo a partir do útero de suas mães e vivendo a vida com tudo aquilo de material que ela possuía. Vieram, portanto, uma quantidade muito grande de espíritos com grande conhecimento intelectual, mas infelizmente com graves dramas morais que justificavam esses dramas que estivessem no nosso planeta para que aqui encontrassem as experiências que precisavam para o seu crescimento moral, uma vez que intelectualmente já estavam bastante avançados. Esses espíritos para cá vieram e construíram as grandes civilizações que nós conhecemos nos livros de história e que nos encantamos com suas obras, suas arquiteturas, suas histórias, a grandeza daquilo que deixaram do grande patrimônio que trouxeram para a humanidade. Esses espíritos migrados para cá vieram não somente para o seu engrandecimento pessoal e a capacidade de se reformarem, mas também para que pudessem deixar como legado para a Terra uma construção efetiva de saberes em diversas áreas diferentes. E para que esses homens não se perdessem, não esquecessem o caminho do bem, aquele espírito que tem a responsabilidade geral pela condução do nosso orbe, aquele a quem chamamos pelo nome de Jesus, mas que, segundo a doutrina espírita, é o nosso governador planetário, estabeleceu um programa de atendimento a essas comunidades através de diversos espíritos que para cá vieram, no objetivo de construírem as ideias básicas, não somente no campo do conhecimento científico que possuíam, mas fundamentalmente no campo moral. Já na época bem remota, há 3.300 anos antes da nossa era, nós tivemos a estruturação do primeiro conjunto de obras voltadas para o esclarecimento dos espíritos. Eram os chamados Vedas, as obras que sintetizavam o conhecimento de então, para que, a partir daqueles saberes, a civilização que se estruturava a essa época na Índia pudesse construir, então, os primeiros sinais de entendimento do que fosse a lei de Deus. Os 4 Vedas, assim chamados, traziam informações sobre os diversos saberes, mas especificamente o maior de todos eles, e primeiro, o Rig Veda, trata de maneira mais efetiva sobre a questão da morte, da vida após a morte, da imortalidade, da existência dos espíritos, da comunicabilidade dos espíritos e do retorno das almas à vida corporal.
Já na primeira estruturação, ainda na forma de tradição oral dos Vedas, nós já tínhamos as informações básicas da existência, sobrevivência, comunicabilidade dos espíritos e o retorno dos homens à nova existência. Acompanhando tudo isso, havia também nos Vedas um código moral que apontava alguns detalhes de como nós deveríamos nos comportar dentro da nossa civilização. 500 anos mais tarde, na mesma Índia, temos um segundo momento singular com o surgimento naquela época de um novo revelador, agora centralizado na pessoa de Krishna. Krishna viria trazer à humanidade conhecimentos significativos com o estabelecimento de verdades ainda não ouvidas na Terra. Há 3.200 anos antes da nossa era, Krishna deixaria uma mensagem imorredoura em um trecho significativo do Mahabharata, que é o maior dos poemas até hoje escrito. Dentro do Mahabharata há um pedaço pequeno chamado Bhagavad Gita, que é onde estão as mensagens de Krishna. Ali, de maneira indelével, muito clara, sem parábolas, Krishna abordaria de maneira magistral a questão do renascimento, a questão do processo de evolução humana e dos vários instrumentos dos quais o homem deveria se valer para que alcançasse o aprimoramento espiritual seu. É uma obra pequena, 18 capítulos, muito curtinha, mas de um conhecimento extraordinário sobre como nós devemos nos comportar e como se manifesta a relação do homem com as leis que nos cercam através das diversas manifestações das leis divinas. Também, não somente na Índia, mas também no Egito, existe o registro de um homem que teria existido também no Egito, pouco conhecido por alguns de nós, chamado Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto foi um grande conhecedor de diversas ciências e, segundo suas biografias, teria escrito 42 obras diferentes sobre os mais diversos assuntos. Infelizmente, suas obras, na sua integridade, se perderam. Temos apenas fragmentos daquilo que ele deixou, mas muitos autores de sua época e também posteriores comentam sobre a excelência das obras de Hermes, e ele também trabalhava de maneira muito clara a questão da imortalidade, dos renascimentos, a questão da existência do espírito, da comunicabilidade entre eles e os homens, e efetivamente também um código moral para a conduta entre as pessoas. 1.300 anos antes da nossa era, nós temos a figura de Moisés, que, estabelecendo o seu código de conduta através dos 10 mandamentos, deixou ao todo para o povo hebreu 613 leis que conduzem a conduta do povo judaico. Associado ao pensamento judaico, não tardaria para que os saberes referentes a uma nova forma de interpretar os textos deixados por Moisés surgisse. Era a Kabbalah. Kabbalat, em hebraico, significa receber, aceitar. Aceita, recebe isso. A Kabbalah é, em essência, a leitura espiritual de tudo aquilo que o Espiritismo fala, colocando a reencarnação, a mediunidade, a lei de causa e efeito, a imortalidade da alma e todos os demais conceitos dentro daquilo que o judaísmo estuda. Várias são as obras em que esse conhecimento se derrama, desde a primeira de todas elas, o Sefer Yetzirah, a Mishnah, a Gemara, e depois o Zohar, que é a grande obra que dá toda a musculatura da Cabala, até o último dos livros mais importantes da Idade Média, chamado Sha'ar HaGilgulan, que é o portal das reencarnações. Gilgul, renascimento. Gilgulin é o plural, e Sha'ar HaGilgulan é o portal das reencarnações, que discute como é que a doutrina da Cabala entende o renascimento dos homens. 600 anos antes do nascimento de Jesus, do Nepal, surgiria Siddhartha Gautama, apresentando-se como sendo o Buda, o iluminado, trazendo uma nova doutrina.
espelhada basicamente nos Vedas, mas dando uma tradução mais efetiva, na busca do autoconhecimento, no mergulho do homem dentro de si mesmo. O Buda alcançaria conhecimentos ainda não vistos com relação ao processo de entrada do homem dentro de si próprio para o conhecimento mais profundo de seu eu, e dedicou boa parte de sua vida nas discussões referentes ao desapego do bem terreno e de todas as questões que dizem respeito a esse processo de crescimento espiritual. O Buda deixou uma mensagem excepcional no sentido do entendimento de como nós devemos fazer para alcançarmos a nossa sublimação íntima. Todos esses conhecimentos, embora recebidos em lugares distintos, convergiam para pontos comuns. Todas essas verdades, elas se juntavam como se fosse quase a mesma coisa. Há tanta convergência nessas ideias que torna-se até surpreso o fato de que naquela época as pessoas não tinham condição de ter contato entre si para que pudessem trocar ideias. Mas é porque, conforme dizem as obras espíritas, esse conhecimento era trazido por espíritos que já vinham de outros locais com esses saberes para ajudar que nós pudéssemos nos guiar pelo bom caminho. É como se existisse uma praça do conhecimento espiritual. E cada um deles, por um caminho diferente, tivesse chegado a essa mesma praça. Existe um poeta libanês chamado Khalil Gibran, que tem uma frase que se encaixa muito bem nessa ideia quando ele diz que Deus fez a verdade com várias portas para atender a todo crente que a elas vem bater. Então as várias portas, fosse pelos Vedas, pelo Mahabharata, pelo Tripitaka de Buda, pelas obras de Hermes Trismegisto, fosse pela obra de Moisés, fosse por onde fosse, nós iríamos encontrar o caminho de convergência para que nós encontrássemos essa praça, onde esses homens reunidos, quando conversavam, apenas diziam, é isso mesmo, mas é isso mesmo. Se pudéssemos trazê-los todos para o mesmo lugar, eles diriam a mesma coisa. E quando todas essas mensagens estavam prontas, chegou o momento em que o próprio governador planetário decidiu vir. Sua mensagem, contida nos evangelhos, é uma mensagem extraordinária, porque a mensagem de Jesus, ela se conceitua muito mais, ela se prende muito mais a um aspecto comportamental nosso, com tintas e tisnadas sobre a questão espiritual, sem se deter em conceitos mais técnicos, mais detalhados sobre o mundo espiritual e a reencarnação e o processo de como isso acontece, como ocorre, por exemplo, dentro do Bhagavad Gita, que tem costuras muito mais ricas sobre o processo da reencarnação, ou dentro do Zohar, do Shah-Raghugulan, onde você encontra detalhes de como é que as almas retornam. A obra de Jesus é uma obra diferente. É uma obra muito focada no processo de construção dos aspectos interpessoais, do amor, do perdão. E nós, às vezes, ficamos nos perguntando, mas, puxa, a obra dele não deveria ser mais completa ainda? Não deveria trazer com mais substância tudo isso? É porque saber da reencarnação, saber da lei de causa e efeito não salva as criaturas. Ajuda. Mas o que salva é amar. Então, a concentração do trabalho do Cristo é muito mais no amor. E se nós formos perceber a grandeza da sua mensagem, ela se expressa por uma característica muito evidenciada. Todos esses homens que construíram suas revelações, após desencarnarem, deixaram um grupo de discípulos. E esses discípulos continuaram estudando suas doutrinas e mergulhando nos seus conhecimentos e buscando o aprimoramento daquilo que seus mestres deixaram. Jesus foi o único desses reveladores, foi o único dentre todos eles que construiu um grupo de discípulos que não simplesmente teve a oportunidade de deixar uma informação, mas seus discípulos
olharam em derredor e socorreram o próximo. É o único. Todos os demais montaram locais de estudo para si. Mas as igrejas cristãs que se formaram, os núcleos cristãos, eram para socorro ao semelhante. Então, se nós pudéssemos dizer que tivemos ao longo da história vários homens que participaram da nossa construção da civilização com grandes descobertas e invenções, Jesus deixou a mais importante de todas as descobertas. Ele descobriu para nós o valor do próximo. Antes dele, a leitura do que fosse o outro era muito diferente. Tanto que a doutrina do Cristo é fundamentalmente comportamental, interpessoal, na busca efetiva de que nós descobríssemos a importância do semelhante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento como um todo. A grande questão é que depois de um bom tempo em que essas revelações chegaram, esses mesmos espíritos que vieram à Terra para construir os alicerces desse conhecimento, começaram a retornar para os seus mundos de origem. À medida que eles retornavam, suas civilizações experimentavam um processo de declínio, de desconstrução, de mediocrização, em que grandes saberes, grandes construtores, grandes pensadores desapareciam e suas civilizações se desfaziam como as areias do deserto. Ficamos entregues a nós mesmos. De certa maneira, toda a herança de conhecimento que esses homens haviam deixado permitiriam que nós agora pudéssemos construir as nossas próprias teses, as nossas próprias leituras. Surpreendentemente, o conhecimento deixado nos Vedas, no Mahabharata, mais especificamente o Bhagavad Gita, com o pensamento de Hermes Trismegisto, o pensamento da Cabala, o pensamento de Buda, ele foi perdendo a força, ele foi perdendo a nitidez, e aquela beleza daquele conhecimento, daquela praça de saberes, foi como que perdendo a força. E nós fomos desenvolvendo novas teses. A primeira das teses que nós desenvolvemos, já depois de todo esse período ter passado, foi a tese do espiritualismo. Nós definimos uma tese baseada em tudo aquilo que havíamos herdado, de que o homem não é somente carne, o homem também é espírito. Mas que após a morte, nós teríamos dois destinos, ou o céu, ou o inferno. O céu reservado para as almas boas, e o inferno irremissível para as almas que não obedecessem a um determinado código de conduta. Esse conceito do espiritualismo clássico conduziu a algumas leituras meio complicadas, porque algumas pessoas, de posse dessa informação, diziam, bem, mas então se eu não fizer todo o bem que eu puder, eu vou para o inferno, então eu tenho que garantir com que todo o bem seja feito. E isso deu ensejo para que, não todos evidentemente, mas abriu a oportunidade para que a humanidade experimentasse um período de intolerância religiosa, um período de sectarismo religioso, um período de fanatismo religioso, porque as pessoas queriam viver a plena pureza, porque se elas tivessem um tisnado de preto, elas já iriam para o inferno. Então, a alma tinha que ser absolutamente perfeita, sem uma manchinha, uma marquinha, tinha que ser uma coisa pura, perfeita, sem nenhuma mancha. E isso evidentemente não acontecia. Então, começou a se dar uma consequência muito grave sobre isso. É que as pessoas começaram a ter uma lógica. A lógica era a seguinte: ora, se eu não sou totalmente bom, e sei que quem não é totalmente bom vai para o inferno, já que eu estou no inferno mesmo, perdido por um, perdido por todos, qual é o motivo que eu tenho para mudar, se eu já sei que eu estou condenado? Então, já que eu fiz uma bobagem e eu já estou condenado,
eu vou terminar o processo de condenação, pelo menos aproveitando o tempo que me resta do lado de cá. Então, a lógica era mais ou menos assim: já que eu sei que eu vou para o inferno, por que não então? Por que não? Já estou lá mesmo. Essa lógica foi extremamente perniciosa, porque permitiu excessos e permitiu loucuras de diversas ordens. E durante boa parte da história da humanidade, nós experimentamos um período de loucura religiosa, em que a religião, ao invés de nos fazer bem, nos fez mal. Nós nos fechamos, nós nos segregamos em caixinhas, e olhamos os outros como se os outros de outras religiões fossem inimigos, esquecendo-se que na praça do saber todos eles sentavam juntos para conversar. Todos jogando dominó ao final da tarde. Buda, Krishna, Hermes. Todos vivendo em harmonia e seus discípulos discutindo, enquanto que naquela praça, onde se falava da reencarnação, da lei de causa e efeito, da imortalidade da alma, havia harmonia absoluta. A religião muito fez contra todos aqueles que se levantaram contra ela. A religião muito feriu a todos os que ousaram desrespeitá-la nos seus conhecimentos. E isso se deu durante muitos séculos. Até que, não suportando mais a pressão que a religião exercia sobre a ciência e a filosofia, elas finalmente se libertaram e inverteram o jogo. E ao invés de receberem as cartas que a religião lhes dava, ciência e filosofia decidiram dar as cartas para a religião. As duas se uniram e nós experimentamos um período muito doloroso. Foi quando surgiu a segunda tese, que se opunha à primeira, porque a primeira das teses era a tese do espiritualismo. A segunda, que era uma antitese, ou seja, uma antítese, era o contrário da primeira. E nós vamos encontrar a humanidade vivendo durante o século XIX, XVIII, XIX, um período muito grave de materialismo. É importante considerar que essas informações, elas não surgem abruptamente. Elas germinam, como diz o Livro dos Espíritos, durante séculos. E elas vão fermentando até que, de repente, elas eclodem. Esse sentimento, ele veio crescendo ao longo da história, à medida que a religião não dava a solução para os dramas humanos. Resultado, com o andar da história, nós abandonamos fortemente a ideia espiritualista e nos abraçamos com a ideia materialista. Ao invés do conceito anterior, que dizia que nós tínhamos uma alma, que sobreviveríamos à morte, que seríamos julgados e que iríamos ou para o céu ou para o inferno, agora a conversa era outra. Apenas existe o corpo. Não há nada após a morte. Nós caminhamos para o túmulo. Era o conceito do niilismo, ou seja, não existe nada. O mundo é somente aquilo que os nossos olhos conseguem perceber. Essa nova leitura, essa antítese, levou a uma filosofia embutida dentro dela. Enquanto o primeiro dizia, já que estou no inferno, por que não? A segunda dizia, já que não tem nada depois da morte, por que não? Por que não? Não tem consequência, não vai ter ninguém para me julgar, então vamos aproveitar. Qual a consequência disso? Uma quantidade enorme de desregramentos, de vícios e de loucuras tomou conta do planeta. Multiplicaram-se as taxas de suicídio, porque já que não existe nada, se minha vida não está boa e não existe nada depois, então suicidar-se parecia, naquela época, uma solução, em virtude da ideia de que não há nada depois. E todo esse conjunto de pensamentos conduziu a um confronto entre essas duas ideologias. De um lado, a tese do espiritualismo, do outro lado,
a antítese do materialismo, que se confrontavam, sem conseguir encontrar um ponto de diálogo, sem conseguir encontrar um ponto de equilíbrio entre essas duas ideologias. Porque, de um lado, o espiritualismo dizia: vocês estão errados, a alma existe sim, a alma existe. Muitas pessoas já falaram que viram as almas dos outros, existe. E do outro lado, o materialismo dizia: existe um monte de pessoas manipulando pessoas, a ponto de alguns filósofos do século 18 e 19 haverem afirmado, Nietzsche dizendo que Deus estava morto, não no sentido de que Deus estava morto, mas o Deus das religiões não suportaria o cientificismo do século 19, não é Deus o Criador, mas aquele Deus das religiões. Desde Spinoza, Baruch Spinoza, trabalhando o seu conceito de Deus, o seu texto extremamente conhecido sobre o Deus de Spinoza, que é uma leitura extraordinária de como que ele interpretava a relação nossa com o Criador, e que Deus havia criado tudo para o nosso deleite, para a gente aproveitar, para a gente ser bom, mas que desfrutasse a vida, que não se cobrisse de cinza. Então, esses conceitos todos de um Deus diferente da religião, era muito questionado pelo lado materialista, que dizia: a religião é um cabresto. Karl Marx chegou a afirmar algumas vezes que a religião era o ópio do povo, porque ela realmente entorpecia os sentidos das pessoas, e dizia: não, a gente está assim porque Deus quer, a vontade de Deus, tá bom. E aí a religião, não Deus, mas a religião era um instrumento de dominação, e portanto o materialismo, se opondo à religião, se opunha também ao conceito do próprio Criador. É exatamente nesse mar de tantas discussões que surge um momento muito singular. Um conjunto de manifestações mediúnicas começam a se dar em vários países do mundo, e o primeiro de todos esses grandes fenômenos ocorre no ano de 1848, numa cidade pequena dos Estados Unidos, uma cidade chamada Hydesville, aonde, a partir de algumas meninas que se comunicavam com o espírito que havia sido assassinado na casa, estabelece o primeiro correio entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Embora esta ocorrência não tenha nenhuma vinculação com a obra de Kardec, e ele não cita nada desse fenômeno em suas obras, ela é sempre notada de maneira especial pelo fato de que é o primeiro estudo feito cientificamente sobre manifestações mediúnicas. Para este caso, existem manifestações técnicas feitas pela Universidade de Nova York, quando o reitor dela era Joseph Edmunds. Ele mandou 3 equipes, e as 3 equipes fizeram laudos técnicos científicos atestando a veracidade dos fenômenos. Então, é a primeira vez na história que temos um fenômeno efetivamente trabalhado pela academia. 1848, a data em que esses fenômenos aconteceram. E depois eles se espalhariam pela Europa, e em 1855 chega, para começar a se aproximar e tentar entender esses fenômenos, o professor Rivaio, que recebe, segundo a obra Espiritismo Básico, de Pedro Franco Barbosa, recebe de Victorien Sardou uma quantidade enorme de cadernos já com perguntas e respostas já feitas, e ele leva esse mar de perguntas caóticas para casa e começa a tentar trabalhar, juntar, tentar entender o que era aquilo, e diz então o professor Rivaio: não dá para trabalhar esse conteúdo partindo de alguma ideia preconcebida, eu tenho que me abster de todo o conhecimento antes que tenha, senão se eu sair com uma ideia preconcebida, eu já construo um edifício com uma peça dentro, não vai dar certo. Eu tenho que partir do zero, então eu vou ter que ler tudo e vou tentar montar esse quebra-cabeça. E o que fez então o professor Rivaio? Começou a fazer a junção, essa pergunta, encaixa aqui. Ele trazia perguntas e respostas de outros países que traziam para ele. Ele mesmo fazia várias perguntas nos grupos, refazia as perguntas já feitas para verificar as respostas, que quando não combinavam quanto às palavras, combinavam quanto ao fundo, ou seja, quanto à essência daquilo que elas queriam dizer. E foi assim, trabalhando essas questões,
que ele foi montando peça a peça do quebra-cabeça, até que quando ele terminou de montar, de cabeça baixa ali, organizando as perguntas, juntando as peças, sem nenhuma ideia anterior, mas tentando encaixar as coisas que tinham. Quando o professor Rivaio levantou a cabeça, fechando o quebra-cabeça que ele tinha, quando ele levantou, sabe onde ele estava? Na praça. Que ele olhou e disse: meu Deus, é Buda. Olha, Krishna. Meu Deus, Hermes. Por quê? Porque o conhecimento que o Espiritismo reconstruiu, na verdade, era o antigo saber que já havia, renascendo agora com uma leitura diferenciada. A oportunidade de nós reencontrarmos aquilo que aparentemente era novo, mas já era pré-existente. O Espiritismo é uma doutrina nova do século XIX, nascida a partir da publicação de sua primeira obra no dia 18 de abril de 1857. Mas seu conteúdo, as coisas que estão ali, surpreendentemente, sem que Kardec tenha ido buscar isso em outras doutrinas, ela é perfeitamente consentânea com aquilo que é apresentado em outras doutrinas multimilenares. É surpreendente a coerência de todas essas coisas. E quando nós observamos aquilo que o professor Rivaio montou, nós dizemos: nossa, mas que coisa maravilhosa. Ele, então, terminando de compilar esses textos, disse: preciso publicar um livro com isso, mas não posso usar o meu nome, porque o meu nome é um nome já conhecido, e o livro nem é meu, porque as respostas não sou eu que dou. E aproveitou-se, então, de um nome que, numa reunião mediúnica, havia lhe sido dito que teria sido seu no passado, e usa esse pseudônimo para lançar as obras. E o professor Rivaio, então, passa a ser chamado de Allan Kardec. É a mesma pessoa. O professor Allan Kardec, então, professor Rivaio, vai montar esta obra, o Livro dos Espíritos, na forma de pergunta e resposta, articulando as mais diferentes áreas do conhecimento humano. E é muito interessante nós observarmos como ela evoca novamente os conceitos que já eram sabidos do ontem e que estavam adormecidos entre nós. Mas há um diferencial. Há 3 diferenças básicas na construção da obra espírita. A primeira delas é que, ao contrário das outras revelações que tinham um revelador, tinham uma pessoa que tinha o conhecimento, agora não era um só. Essa revelação, ela estava espalhada, os vários espíritos davam as informações, e ela não era mais uma informação individual, ela era coletiva. E aí ele conseguia fazer um trabalho no sentido de efetuar essa construção, não pela ideia de uma pessoa, mas pela ideia de vários espíritos. A segunda grande diferença que essa doutrina tinha é que, como ela nascia num período de cientificismo bastante já alicerçado, ela diferenciava das outras ideias antigas, aonde não havia substância técnica, filosófica, ou mesmo das próprias ciências oficiais, para sustentar os conceitos defendidos por ela. Por exemplo, a ideia do Big Bang também tem na Cabala, também fala sobre isso. Então existem conceitos que estão lá atrás. Existe, por exemplo, nós falamos que quando o planeta Terra surgiu, Jesus e sua coletividade de auxiliares iniciaram o processo de construção da Terra. A Cabala diz a mesma coisa. A Cabala diz que quem construiu o planeta não foi, na verdade, a Ein Sof, o verdadeiro Deus, mas os Elohim, um conjunto de entidades criadas por Ein Sof. Ein Sof é o incriado, o verdadeiro Deus, que construíram isso. Tanto foram eles que disseram: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o Elohim, que é o nome de Deus no princípio da Bíblia, Bereshit bara Elohim, Elohim é plural, é deuses.
Então, vários deuses, entre aspas, é que construíram a Terra no começo da sua história. Então, esses conhecimentos eles vão se encaixando. Só que o conhecimento espírita, diferentemente das doutrinas antigas, tem agora o alicerce da ciência, o alicerce poderoso daquilo que ele poderia trazer de informação para nós, para deixar isso absolutamente harmonizado com a ciência oficial que nós temos. A doutrina espírita, portanto, além de ser uma revelação coletiva, ela é progressiva, porque ela aceita a ciência, e se a ciência mudar em algum ponto que esteja não mais de acordo com ela, ela se mudará nesse ponto para estar de acordo com a ciência. Isso até hoje ainda não aconteceu, mas se vier a acontecer, o Espiritismo há de mudar os seus conceitos para se ajustar àquilo que a ciência venha a aprovar que seja verdadeiro ou falso. E a terceira das grandes mudanças é que a grande cereja do bolo da obra de Kardec era o aproximar da mensagem de Jesus para coroar o trabalho que estava sendo feito. Porque não era simplesmente informar sobre o mundo espiritual. Numa obra que ele escreveria depois, o Livro dos Médiuns, ele coloca na introdução: esta obra poderia ser bem mais fina, é verdade, eu sei, mas eu não quis fazê-la uma obra ligeira para que as pessoas se apropriassem dela sem um conhecimento moral. Então fiz questão de, em cada capítulo, inserir conceitos morais para que todos aqueles que manuseiam essa obra tenham a oportunidade de saber as consequências morais daquilo com que trabalham. E assim, portanto, a obra surgiu com esse banho de moral que é muito importante. E às vezes as pessoas se indagam perguntando: mas meu Deus, qual será então o objetivo da doutrina espírita? Qual é o objetivo dela? É então ensinar a reencarnação? É ensinar a imortalidade da alma? É ensinar que existe mundo espiritual? Não. Surpreendentemente não é. Não é. A gente até pensa que é, mas não é. O objetivo do Espiritismo está escrito em suas obras básicas. É a transformação moral do homem. Esse é o objetivo dele. E aí dizemos: ué, mas se é isso, por que fala tanto de reencarnação? Por que fala tanto de mediunidade, de lei de causa e efeito? Por que fala tanto disso? Para nos convencer a mudar. Essas informações são simplesmente ferramentas que nos convençam que temos que ser melhores. Porque o grande objetivo da doutrina espírita não é nos revelar o mundo espiritual, não é nos contar segredos sobre as reencarnações, não é nos ensinar como se processa o mecanismo da mediunidade. Isso são detalhes. Isso são detalhes. O mais importante é o amor. O mais importante é nós amarmos, é nós efetivamente compreendermos o sentido da nossa existência. Se nós nos prendermos à doutrina espírita e decorarmos todas as questões que a obra espírita possui, e não sabermos lidar nem conosco mesmo, nem com o nosso semelhante, nem com o mundo em que vivemos, nós nos perdemos. Não é esse o objetivo das coisas. O sentido da mensagem espírita é exatamente isso. Então, Allan Kardec, reunindo todas essas peças, apresentaria a obra O Livro dos Espíritos. Uma obra que tem 1018 perguntas, distribuídas sobre os mais diferentes assuntos possíveis. Essa obra, portanto, completou 160 anos. Nós temos, assim, 160 anos que a gente encontrou a praça de novo. 160 anos que temos a oportunidade de reencontrar com esse conhecimento. Só que não é o reencontrar com o mesmo saber. É o mesmo saber, mas agora iluminado por toda a ciência que a gente tem. E algumas pessoas dizem assim: puxa, mas então se isso está lá, se tem isso lá atrás, então eu vou atrás. Eu vou estudar então isso. É bom, né? Mas não vale a pena. Não vale a pena porque você vai estudar, tudo vai dizer: gente, mas é igualzinho, né? Então, já que é igual, vale muito mais a pena a gente
entender que existe, ter uma noção geral, mas não adianta você se aprofundar, porque você vai estudar outros reveladores e vai descobrir as mesmas coisas. Vai descobrir as mesmas coisas. Então, a doutrina espírita tem a condição diferenciada para nós de nos oferecer não somente esse conhecimento espiritual, mas o entendimento do que é que nós devemos fazer. O que é que a gente precisa trabalhar para que a gente alcance o grande objetivo da existência, que é a nossa transformação. Foi isso que trouxe aquele pessoal do começo da nossa civilização para cá. O que os trouxe para cá foi transformação moral. Conhecimento intelectual eles já tinham, já até sabiam daquelas coisas todas, mas tinham dificuldade no campo moral. Então a gente observa que o nosso grave problema são os problemas de ordem de transformação dos nossos corações. O que é que nós precisamos fazer, portanto? É observarmos a doutrina espírita não como um local de revelações e de curiosidades para a gente fazer um show do milhão com as perguntas do Livro dos Espíritos. Não é para isso. Não é para isso. Não é para isso. Espiritismo não é para os nossos cérebros. Se fosse, Jesus teria trazido exatamente o que tem aqui. Ele trouxe o que mais precisamos. O que é que nós mais precisamos? Amar aos outros. Então Jesus disse: eu não vou ficar falando de reencarnação, de mundo espiritual, porque isso aqui já tem quem fale. Eu vou falar do que é mais essencial, do que efetivamente salva a criatura humana. Porque sem o conhecimento da reencarnação, a gente se salva. Mas sem o amor, nós não vamos nos salvar. Então, para que a reencarnação? Para nos ajudar a ter certeza que a gente precisa mudar. Uma coisa é nós dizermos para alguém assim: olha, minha filha, não faça isso não. Não trate mal fulano. Faça isso. Tem que amar as pessoas. Mas eu não quero. Mas não faça isso não. Não, eu não quero. Para mim, eu vou guardar esse ódio no meu coração até o fim da minha vida. Faça isso não, vai fazer mal para você. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu dizer: não faça isso não, minha filha. Não, eu vou guardar ódio dela. Guarde não. Olha, vou te contar uma coisa. Você sabia que, embora não seja certo, mas tem uma grande chance a gente reencontrar com as pessoas que a gente odeia? Hoje, ela é só sua colega de trabalho. Amanhã ela pode ser sua irmã. Então resolve isso. Resolve. Então esse conhecimento da reencarnação, esse conhecimento é para nos ajudar a mudar. Não é para saber, é para saber para poder aplicar. Não é para saber, porque saber não resolve. Se saber resolvesse, aqueles espíritos que vieram para construir a civilização na Terra, nem teriam vindo, porque eles já sabiam. O problema não é saber, é viver. Porque se a gente for analisar, todos nós aqui já conhecemos da imortalidade da alma, já conhecemos da reencarnação, já conhecemos todas as leis, mas continuamos marcando passo, pisando as mesmas pedras. Então, se nós estamos nessa condição, está faltando alguma coisa. E esse quesinho que nos falta é exatamente a vivência do amor. A proposta do Espiritismo é exatamente essa. Que a gente se dedique a aprender aquilo que esta obra colocou nesses 160 anos que ela existe, nesse resgate desse conhecimento que estava sepultado em algumas coisas, mas ainda revelado em algumas outras, mas o resgate desse conhecimento que está na lei da natureza. Isso é muito importante, a gente ter esse trabalho refeito, reconstruído. A beleza de você saber que você, partindo do zero, chega no mesmo ponto, é fantástico. Isso é lindo, mas não adianta só saber. É preciso que a gente se comprometa com esse saber, efetivamente, nas nossas relações, na nossa proximidade mais exata, na nossa família, na relação com aqueles que estão mais perto, para a gente olhar para quem está pertinho da gente. Quando a mensagem diz amar o próximo, a gente fica logo olhando para longe, né? Mas não, é próximo, é próximo. Amar o próximo, já levanta o pescoço.
para ver o samaritano lá. Não é para ver o samaritano lá, é para olhar aqui, ó, é o próximo aqui. Em hebraico, a frase é: ama aquele que vive ao teu lado. Teu lado. O próximo em hebraico está o que vive ao teu lado. É assim que está escrito. E a gente considera o próximo de outro jeito. Tem uns que acham que o próximo, não, o próximo lá. Agora a juventude até inventou uma nova, né? Que assim, não, eu vou amar o próximo, mamãe. Esse aqui não é para amar, só o que vai vir depois. Esse, amar só o próximo, só o próximo. Então, não é. É para a gente amar o que está pertinho, amar o que está perto de nós. É isso que vai fazer diferença das nossas vidas. O que vai fazer o grande diferencial para nós é nós conseguirmos efetivamente colocarmos o amor em prática nas nossas existências, nas relações mais simples, nas coisas mais tolas que a gente faz. Você vai varrer uma casa, vai com carinho, vai catar um arroz. Mas é sério, a gente às vezes quer conhecer coisas grandiosas. Um pouquinho de Cabala para nós. A Cabala diz assim, que as grandes almas não são as almas que fazem grandes coisas. As grandes almas são as almas que conseguem colocar grandeza nas pequeninas coisas. Então, quando faz coisas simples, põe grandeza na coisa simples que faz. E a gente quer achar que nós vamos ser almas grandes quando fizermos coisas extraordinárias. É ilusão. A grandeza está na singeleza daquilo que a gente faz, na nossa capacidade de fazer bem feito aquilo que a nossa vida pede que a gente faça. Se a gente convive com alguém, que nós nos esforcemos para viver isso, para que a gente resgate dentro de nós todo o esforço multimilenar que esses múltiplos reveladores vêm fazendo há tantos milênios, trazendo informações e preciosidades para que a gente descubra o caminho efetivo que nos conduz a uma libertação espiritual verdadeira. Chega da gente ficar caçando esses detalhes e essas divisões de religião e de religião. O nosso encontro hoje tem por assunto a questão da espiritualidade, porque isso aqui é o importante. A religião não é o mais importante, o importante é ter espiritualidade. Se pudéssemos fazer uma comparação, a religião é como se fosse a garrafa. E a espiritualidade é o que tem dentro dela. Tem gente brigando pela garrafa, mas não bebe o conteúdo. Então a gente precisa descobrir espiritualidade nos nossos dias. Viver aquilo que está em nosso derredor e sentir a grandeza de todas essas coisas que estão acontecendo. O mundo espiritual se mobiliza de maneira muito feliz, porque hoje nós temos uma mensagem que resgatou todo esse saber. Imaginem a festa na espiritualidade, ao saber que hoje, depois de tantos milênios, tudo aquilo que foi deixado espaço pelos vários reveladores, está de novo colocado numa obra. Nós temos condição hoje de reencontrar esse conhecimento. É tão bonito isso, é tão extraordinário, que eu gostaria de deixar 2 exemplos disso para nós. Allan Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos, questão 166. Como pode a alma que não se depurou durante a vida corpórea completar seu processo de depuração? Pergunta 66. Está a resposta colocada. Experimentando uma nova existência corporal. Mas se nós formos no Bhagavad Gita, capítulo 2, o Canto da Verdade, Arjuna faz esta pergunta para Krishna. E Krishna responde: assim como o corpo troca de veste, o espírito troca de corpo quantas vezes forem necessárias até alcançar a perfeição. Parece que é o mesmo autor. A obra mais importante da Cabala chama-se Zohar. O Zohar dizia que o conhecimento da Cabala, que é receber, aceitar
Era muito importante que a humanidade recebesse, que aceitasse. Numa linguagem mais moderna, poderia dizer assim, aceita que dói menos, quer dizer, pega esse... recebe isso que vai doer menos para você. Então, Kabbalat, recebe isso, toma. Então, o Zohar diz que a humanidade não saberia receber a Kabbalah. Mas ele disse, e essa obra é do século I, ele é um pouquinho depois de Jesus, mas ainda no século I. É de Rabi Shimon Bar Yochai. Nessa obra diz, a Kabbalah não será entendida. Seus conceitos não serão entendidos pelos homens. Mas haverá um dia em que esse conhecimento vai ser divulgado para todos, e todos conhecerão todas as verdades que são pregadas na Kabbalah. E marca a década em que isso vai acontecer. Ele diz, isso vai acontecer na década de 1840. Quando foi o fenômeno de Hydesville? 1848. Já naquela época já tinha-se a programação de que num dado momento o conhecimento que estava esparso seria retomado. É por isso que bem-aventurados somos todos nós, que vivemos nesse tempo em que todo este conhecimento se encontra consolidado, que vivemos uma época na qual todo este saber agora está novamente disponível para o nosso conhecimento, para que nós possamos acessar este saber e vivermos uma era nova, uma era marcada não mais simplesmente pelo conhecimento intelectual, mas uma era marcada pela espiritualidade, pela possibilidade de nós agora vivermos um novo tempo, um tempo de despertar para viver a paz. Vivamos, portanto, os dias da nossa existência como um hino de gratidão a todos esses grandes homens do passado, esses grandes reveladores que trouxeram essa mensagem nas diversas partes do mundo, a fim de que hoje nós pudéssemos contemplar todo este conhecimento e trabalharmos os nossos corações para transformarmos as nossas vidas. Aproveitemos, portanto, o saber não simplesmente para o deleite dos nossos cérebros, mas fundamentalmente para uma transformação moral efetiva das nossas vidas e para que consigamos fazer dos dias que temos pela frente novos momentos nas nossas existências e construirmos um futuro novo para todos nós. No dia de hoje e no dia de amanhã, no nosso congresso, nós teremos a oportunidade de discutir não só esse tema como muitos outros. Portanto, sejamos todos bem-vindos ao 4º Congresso Espírita Paraense, para que juntos possamos construir uma nova era para a humanidade. Muito obrigado a todos. Aqui está o cerne, não é o teor esotérico que salva. Não é o nome de espíritos, fenômenos mediúnicos ou teorias sofisticadas. O que realmente salva o ser humano é o amor aplicado, vivido no cotidiano. Jorge Lahá afirma que o verdadeiro propósito da doutrina espírita não é revelar o mundo espiritual, mas transformar o homem. Amar é o caminho que reconstrói a alma. Você pode entender reencarnação, leis, mediunidade, mundos invisíveis, mas se não amar ao próximo que está ao seu lado, tudo será vaidade espiritual. O próximo não é um conceito distante, é alguém que vive ao teu lado, hoje, neste momento. Amar ali, simples, pequeno, essa é a grandeza que pode mudar tudo. Então te convido, a partir de agora, olhe para suas relações mais próximas e pratique esse amor. Não espere uma grande missão. Comece no pequeno, no trivial, no quase invisível. É aí que a luz nasce. Se este vídeo movimentou algo em você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. Se inscreva e siga com a gente nessa jornada de despertar e transformação.